Fala pessoal, estamos aqui para mais uma live, né? Para mais uma aula aí sobre investimentos dentro da Bolsa de Valores, né? Meu nome é Lucas Garcia e hoje aí nós estamos vamos conversar, né, mais um pouco aí sobre investimentos, um pouco mais aí sobre como fazer isso da melhor maneira dentro da Bolsa de Valores, né? Então, assim, para você que nos acompanha aí no nosso canal do YouTube ou na nossa página aí do Facebook, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, deixe aí nos comentários, entre em contato com a gente, né? Que a gente vai estar conversando com vocês, tirando as dúvidas de vocês assim que possível. Beleza, pessoal? Então hoje aqui nós faremos uma live aí bem bacana, bem prática, com o tema aí o que é a gestão de risco, né? E como isso pode melhorar os seus investimentos, né? Isso aí é muito bacana, porque nem todo mundo assim entende como é que faz isso aí. Tem gente que não entende nem como é que isso aí funciona dentro da Bolsa de Valores. Então é um tema aí bastante prático, com bastante experiência também, né? Então assim, pessoal, outra coisa, né? Se você assistir esse vídeo aí, já deixa seu like, né? Se você gostar do tema, pode deixar o seu like aí. Se você não é inscrito ainda no canal ou na página do Facebook, já pode se inscrever, que assim vai estar ajudando muita gente, vai estar ajudando a gente a levar esse conhecimento dentro da Bolsa de Valores aí para outras pessoas também que estejam interessadas nesse tipo de assunto, nesse tipo de informação. Beleza? Então, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Como é que tá todo mundo já bem acomodado aí, né? Bora iniciar a nossa jornada de hoje, nossa conversa de hoje. E hoje o tema, assim, é bem bacana, né? Vamos falar hoje um pouco sobre gestão de risco, né? Algo assim que todo mundo busca aí dentro da Bolsa de Valores, mas nem todo mundo alcança, que é sucesso, né? Então, bora lá que, assim, essa parte de gestão aí tá bem atrelada à questão de você conseguir buscar seus objetivos dentro da Bolsa de Valores. E eu vou te mostrar aí de forma mais detalhada o porquê disso aí, o porquê que isso aí é necessário para você estar conseguindo chegar nos seus objetivos, que é crescer o patrimônio de vocês dentro da Bolsa de Valores. Então, assim, vamos começar pelo o que seria a gestão de risco. Gestão de risco aí nada mais é que uma administração dos nossos investimentos aí com base no risco retorno das operações. Falando assim de uma forma simples, é o que nós temos aí, é o que nós podemos operar, né, ou não, de acordo aí com o nosso patrimônio, com o nosso perfil de investidor. Então, assim, com base nesse conceito aí, que vamos saber se um ativo está em uma oportunidade interessante ou não. Então, por que fazer essa escolha, Lucas? Não é simplesmente encontrar a oportunidade de investir? Seria bom se fosse simples assim, pessoal, mas assim, nós temos um negócio que chama risco-retorno dentro dos investimentos em renda variável. Então, você investiria, por exemplo, em algo que fosse muito arriscado? Provavelmente você me diria que depende do retorno aí, talvez valeria a pena. Então é mais ou menos nesse sentido que também seguimos os nossos investimentos dentro da Bolsa de Valores. Às vezes o risco está maior, mas em compensação o retorno, caso dê certo, é bem atrativo também. Mas tem casos onde o risco está muito alto, mas o retorno não é tão interessante assim, não é tão vantagem investir, porque às vezes o retorno é menor que o valor, que o risco. Então, nesses casos assim que é interessante, e você não consegue diferenciar isso aí se você não tiver uma certa gestão, uma certa administração aí do seu patrimônio, dos seus investimentos. E saber identificar esses momentos é muito bom, operacionalmente falando, porque nem sempre conseguimos reduzir os riscos de uma operação, nem sempre o mercado está em uma movimentação direcional forte. Então, para isso que entra a gestão de risco na jogada. Mas assim, pessoal, também sempre temos aquela pessoa que discorda, né? Quando eu falo em gestão de risco, tem pessoas que chegam para mim e falam: Lucas, pode até existir isso aí, mas nunca fiz e assim, nem por isso eu não deixo de ganhar dinheiro dentro da Bolsa de Valores. Daí eu te pergunto,
né? Será que você realmente está ganhando dinheiro nos seus investimentos? Você está crescendo o seu patrimônio dentro da Bolsa de Valores? E mesmo que esteja assim, não teria como melhorar ainda mais esse seu retorno? Bom, pensando nisso aí, que a gente vai entrar mais a fundo nessa parte aí da conversa, né, de forma mais detalhada aqui. Então, para aqueles que estão engajados mesmo, né, em aprender, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, com gestão de risco e como podemos utilizar aí de maneira mais eficiente dentro da Bolsa de Valores. Beleza? E assim, isso que hoje assim nem falei muito da nossa fala aí, né, da nossa parte no pain no gain, né? Mas aqui, todos aqui já sabem, né, devem estar cientes já que nós devemos operar isso com consciência, de que assim, é uma caminhada, né, é uma jornada fazer isso aí dar certo. Então é um processo e assim, para ninguém ficar no meio do caminho, pessoal, vamos fazer isso aqui de forma detalhada, assim, de forma bem simples, assim, tentar ser o mais prático possível. Então, Lucas, como podemos fazer, né, para colocar a gestão de risco aí nas nossas operações? Pessoal, assim, primeiramente a gestão de risco está bem atrelada à questão de estratégia, tá? Do método e de como vai investir. Então, de acordo com isso, você vai traçando bem suas metas, né? E também quando você quer ganhar dentro da e o quanto você quer ganhar dentro da Bolsa de Valores, né? O quanto você está e também o quanto você está podendo perder, né, para chegar nessa meta. Porque assim, você lembra lá que a gente falou na parte de estratégia, né? Você tem que traçar os seus objetivos, o ponto de entrada e também os valores ali, né? O ponto de saída caso dê prejuízo. Então isso aí também está muito atrelado à questão dos investimentos aqui. Então, assim, a questão de gestão e a questão da estratégia, elas estão bem alinhados, né? Você tem que casar as duas aí de forma bem certinha, bem definida para você conseguir fazer isso aí dar certo. Então, assim, do momento que você começa a traçar o quanto você quer ganhar dentro da Bolsa de Valores e assim, o quanto você quer perder, né, para chegar nessa meta, e a partir disso você vai ter uma ideia de como terá que andar os seus investimentos, como é que você vai ter que alinhar os seus investimentos para você conseguir chegar nessa meta. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais para iniciar, o que eu posso fazer para administrar esses meus 10 reais, esse capital, né, nos meus investimentos com isso? Bom, primeiramente, né, a gente tem que separar duas coisas aqui. Se você for iniciante, é preciso fazer o investimento mais seguro possível, ou seja, vai ter que procurar ir por movimentos mais direcionais e assim por diante, tá, pessoal? Quando você está iniciando, você quer o menos risco possível nos seus investimentos, porque você está buscando por conhecimento, por experiência dentro da Bolsa de Valores. Você não busca por rentabilidade ou busca aí por um alto lucro, né? Você busca em colocar em prática os seus conhecimentos e ali ver o que você está acertando, o que você está errando e tudo mais. Beleza? Então, depois que a gente alinhou quem é iniciante, quem já é mais experiente, né? Agora vamos falar com a pessoa que já tem uma certa experiência dentro da Bolsa de Valores e que já opera já um pouco mais de tempo, né? Porque assim, você precisa, né, ver dois fatores na gestão de risco, né? O seu perfil de investidor e o risco-retorno daquele ativo, né? Como assim, Lucas? Bom, primeiramente, você precisa saber se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. Você tem que partir desse ponto aí para você escolher as suas operações, né? Porque não adianta nada eu ser um perfil conservador e querer operar $1, por exemplo. Isso aí fica totalmente descasado com o meu perfil de investidor. Eu estou correndo um risco maior do que eu devia. Por quê? Porque eu não tenho familiaridade com aquele tipo de ativo. Eu prefiro ativos que sejam mais conservadores, que eles possuem uma movimentação mais direcional, que eles tenham uma volatilidade menor e assim por diante, né? Então, primeiro você olha o seu perfil. Se você é moderador, se você já é um perfil mais moderado, que você já
tá oscilando entre você quer uma certa segurança, mas você está disposto a correr um pouco mais de risco que alguma pessoa mais conservadora, né? E assim, tem a pessoa que é mais agressiva, que ela busca por rentabilidade mesmo que aquele investimento ali tenha um risco mais elevado. Então, por isso que esse aí é o ponto inicial, né? O ponto de start aí para a gente iniciar a nossa conversa. Então, geralmente o perfil das nossas pessoas já mostram como ela se comportaria em determinadas situações. Então, uma pessoa conservadora não vai querer entrar em um investimento de alto risco, igual eu comentei, igual falar aí. Uma pessoa conservadora não vai querer investir em day trade em dólar, por exemplo. Então, isso aí é muito importante. E também é o nosso ponto de partida na nossa conversa de hoje. E assim, quando a gente fala de risco-retorno, tem uma certa proporção que você pode utilizar para os seus investimentos, para que eles sejam financeiramente saudáveis. Então, dependendo do seu perfil, você consegue malear, você consegue operar de uma forma diferente. Às vezes, se você é um perfil mais conservador, você vai querer trazer isso aí para uma maior segurança. Você vai querer reduzir ao máximo essa relação risco-retorno, né? Porque você quer ter retorno sim, mas você quer ter um retorno com um risco bem menor, né? Já pessoas mais agressivas no mercado, elas aceitam já um risco um pouquinho maior, né? Desde que aquele retorno vale a pena. Porque tem certas operações que o retorno não compensa, né? Você fazer investimentos. Então isso aí é muito importante você ver. E algumas pessoas, quando não faz isso aí, às vezes elas realmente ganham dinheiro, mas às vezes, será que ela está fazendo de forma eficiente? Às vezes não tem como melhorar. Então, fazer isso aqui é uma forma de melhorar os seus investimentos. Então, às vezes nós temos aí, né, que o valor de ganho ele é muito alto, né? Porém, se for olhar o prejuízo, você pode levar, se não der certo o seu investimento, a um valor ainda maior ou pelo menos igual ao seu retorno. Esse tipo de investimento tem um risco-retorno altíssimo, porque se você for parar para analisar, a relação de ganho-prejuízo aí desse investimento é de 1 para menor que isso. E assim, quanto menor for esse valor, né, de relação ganho-prejuízo, mais arriscado é o seu investimento. Então, quanto menor for essa relação, né, essa proporção, quanto mais baixo for o valor, mais arriscado é essa operação. Então, por isso que, assim, quando a gente quer investir dentro da Bolsa de Valores, né, a gente busca por ter lucros altos, né, e um prejuízo mais controlado, menor aí que o ganho, pelo menos. Esse tipo de investimento aí começa a ter um risco-retorno aí menor, né, uma relação de risco-retorno menor, porque aquela relação de ganho-prejuízo ali é maior que 1. Isso aí é bom, né? Porque se você tem um ganho ali menor que o prejuízo, por mais que aquele prejuízo possa ser... se você considerar aquele prejuízo, né, tá valendo ainda, porque o retorno ali pode ser bem mais atrativo. Mesmo que aquele retorno, mesmo que não dê certo o seu investimento, se numa outra operação que você for fazer, né, der certo, provavelmente ali você vai estar ganhando mais do que o próprio prejuízo. E no final das contas ali você ainda está saindo no lucro, né? Então é mais ou menos essa a noção. E quanto mais a relação aí de ganho-prejuízo for menor, né, mais seguro é o investimento. Pensa lá, né, se você tem um ganho cada vez maior e um prejuízo cada vez menor, né, essa relação aí cada vez vai aumentando. E então quer dizer que o risco, né, desse investimento também está sendo menor. E assim, você acaba tendo mais confiança de que aquele investimento vale a pena entrar. Você acaba olhando ali que aquela oportunidade ali é uma oportunidade muito interessante. Beleza? Vou estar comentando aqui, né, a parte aí pra gente entender melhor isso aqui, né? Vamos comentar um pouquinho aí como é que a gente consegue
fazer isso aí na prática, né? Fazer isso aí num exemplo. Né? Então, assim, consegue entender onde a gente quer chegar com isso aí? Né? Consegue ver o quanto isso aí é importante para a gente tomar decisões? Pessoal, vocês conseguiram captar essa informação? Porque pensa no seguinte, né? Eu sei que às vezes fica meio confuso, né? Fica meio estranho falar aí de proporção, falar de algo assim que às vezes fica meio abstrato para vocês. Mas pensa no seguinte, quanto maior a nossa relação aí de retorno, retorno prejuízo, quer dizer que que em uma operação eu vou estar ganhando mais do que perdendo. Né? Então, se eu fizer, por exemplo, 10 operações dessa aí, né? E às vezes eu fazendo esse tipo de relação, eu posso estar, às vezes, acertando menos e tendo uma rentabilidade ainda considerável no mercado. Então, assim, vamos usar como exemplo aí, se eu conseguir chegar no ponto em que eu trabalho com uma relação aí de lucro-prejuízo de pelo menos 2:1, ou seja, né, se eu tenho o objetivo de ganhar R$ 100 no investimento, o meu prejuízo tem que estar em torno aí de R$ 50. Então é mais ou menos esse tipo aí que é a relação lucro-prejuízo. Então, se eu estiver ganhando R$ 100, eu vou estar perdendo. Se aquele investimento der errado, eu estou perdendo R$ 50. Então, esse é o tipo de relação 2:1. Né? E assim, como é que a gente coloca isso aí em prática? Né? O que isso aí pode proporcionar para o meu investimento? Isso quer dizer que eu preciso tomar 2 loss para empatar aí com uma única operação que der lucro. Porque imagina, se eu estou perdendo ali R$ 50 em 2 operações, mas em uma operação estou ganhando R$ 100, fazendo as contas ali, eu saio no 0 a 0. Então, ou seja, se eu fizer 10 operações, eu tiver aí R$ 100 de lucro e R$ 50 aí de prejuízo já afirmado aí nas minhas operações, e se eu tiver aí 50% de taxa de acerto, eu mesmo assim, né, eu ainda consigo sair no lucro. Você consegue entender o porquê eu consigo ainda sair no lucro? Vamos fazer as contas aqui. Se eu ganho R$ 500, né, afinal são 5 acertos lá, 5 operações de gain, né, no caso cada uma com R$ 100, eu saio com R$ 500. E os prejuízos eu também tenho 5 operações, mas como eu vou perder só R$ 50, né, eu saio com R$ 250 de prejuízo nesse balaio de gato aí das 10 operações. Então, fazendo 500 menos 250, eu ainda consigo ter um saldo positivo de R$ 250. Então, você consegue entender, né, a jogada por trás disso aí? Então, se eu consigo colocar esse tipo de gestão de risco em funcionamento nas minhas operações, né, então, por exemplo, se eu sei a minha taxa de acerto, né, e a minha proporção de lucro-prejuízo, né, eu tenho mais ou menos uma estimativa de quanto eu posso ganhar aí em determinadas operações. Né? Claro, às vezes isso aí pode falhar um pouco, mas assim, você tem uma perspectiva de aumentar o seu capital aí meio que de forma consistente. Então é a partir desse ponto aí que você consegue buscar consistência no mercado. É a partir desse ponto que você chega lá no topo da cadeia de investimento, né? Onde todo mundo quer chegar lá. Né? No último degrau que o pessoal quer chegar, que é a parte da consistência. Por que essa parte é importante? Porque a partir desse ponto aí é que você vai conseguir realmente aumentar o seu patrimônio dentro da Bolsa de Valores. É de maneira consistente que você vai conseguir melhorar, vai conseguir de forma mais eficiente, né, de forma mais rentável aí, aumentar o seu lucro dentro da Bolsa de Valores. Isso aí é muito importante, porque às vezes assim, a pessoa pode até na consciência dela estar ganhando dinheiro sem fazer isso aí. Mas assim, se você parar para analisar, a mesma coisa pode acontecer se ela fizer isso aí, só que ela vai fazer isso aí degrau por degrau. Né? Enquanto uma pessoa consistente vai meio que na sorte. Às vezes ela pega um bom trade lá e alavanca
a situação, mas às vezes se ela pegar um mau trade também, né, um trade ruim, as chances dela cair o patrimônio dela ali são mais altas também. Então, imagina assim, né, você fazendo 10 trades sem saber o quanto ganha ou perde nisso aí, você não tem controle sobre se realmente seu patrimônio vai subir ou não. E mesmo que suba, né, a chance de uma hora isso aí começar a dar errado é muito grande. Né? Então, pensa no que é melhor. Né? Se você olhar aí para ver, né, você sair do 0 a 0 nesse modelo de administração das operações, você teria que ter uma taxa de acerto de pelo menos 33%. Por que, Lucas, 33%? Porque de cada 3 operações, você tomar 2 losses e fizer um gain, né, você vai estar ainda saindo num saldo 0 a 0, porque na soma dos lucros com a soma dos prejuízos, você ainda está empatando ali. Né? Então, se você tiver uma taxa de acerto aí maior que essa proporção, né, mesmo que seja baixa a sua rentabilidade, você ainda está tendo um certo retorno dentro da Bolsa de Valores. E esse retorno aí vai ser meio que consistente. Né, vai oscilar aí dependendo da sua taxa de acerto. Então, você consegue ter uma rentabilidade aí dentro da Bolsa de Valores, mesmo se você tiver um operacional fraco, né, que são operações aí menor que 50%. Então isso aí é muito legal, isso aí é muito bacana, né, pessoal? Porque assim, tem gente que não entende essa jogada aí. Tem gente que tem lá, sei lá, 50%, 70%. Tem gente que tem acima de 50% de taxa de acerto, mas não sai do 0 a 0. Né? Isso aí é o quê? Falta de administração, falta de gestão de risco. Né? Porque às vezes a pessoa, ou até mesmo falta de estratégia no investimento. Ela não coloca a sua estratégia em jogo e, consequentemente, acaba abalando também na gestão de risco dela. Por isso que eu falo que a gestão e a estratégia estão bem interligadas. Né? E às vezes, assim, se uma falha, a outra deve falhar consequentemente. Né? Então, assim, se você tem uma estratégia operacional bem feita e bem consistente, você consegue trabalhar com um risco bem mais reduzido, em uma proporção aí de ganho, prejuízo aí numa relação de ganho prejuízo maior que 2 para 1, o que melhora ainda mais a sua gestão. Isso aí é muito legal, cara, porque imagina lá você ter uma proporção aí 3 para 1, 4 para 1, né? Você tendo um acerto aí de 50% aí de uma taxa de acerto de 50%, né? Isso aí é muito legal, porque às vezes assim, se você está ganhando R$100, em uma operação você pode perder R$25. Né? Então, se você fez 5 operações ali de ganho e 5 de prejuízo, você fez R$500, mas perdeu 125. Né? Fazendo as contas ali, ainda você teve uma rentabilidade muito mais interessante. Né? Então, isso aí é muito bacana. E colocar isso aí em prática é show de bola, cara. Eu demorei um pouco para conseguir colocar isso em prática. Né? Isso aí não é algo fácil de ser colocado em prática. Para aprender assim não é algo tão simples assim. Porém, né, é algo fundamental, algo que você precisa, uma hora ou outra, você precisa aprender isso aí. Né? Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Você vai tomar algumas cacetadas no meio do caminho. Até hoje eu estou aprendendo a como gerir os meus investimentos, né? A colocar a gestão em risco. Mas assim, é algo assim que mudou totalmente minha visão de investimento, vai mudar provavelmente a visão de vocês. Né? Antes eu fazia investimentos aí meio que no rumo, né? Apenas testando a estratégia, mas às vezes eu tinha, por exemplo, sei lá, não saía muito lugar, às vezes saía, mas saía assim bem pouco. Né? Com a gestão de risco não, né? Eu tive um melhor controle do quanto eu poderia perder, o quanto eu posso ganhar. Com base nisso eu fui mais seletivo nos meus investimentos. Opa, aqui não está um investimento bacana. Não, agora sim, está um momento show de bola para mim fazer um investimento. Então agora sim eu vou entrar na operação.
opa, agora aqui já não vale mais a pena eu entrar no investimento, porque o risco-retorno aqui já não está muito interessante. Então antes eu não tinha essa noção, acabava entrando, por exemplo, numa operação, principalmente no início, cara. No início eu tinha alguns investimentos que eu entrava em momentos errados, que se você fosse ver a relação de risco-retorno, a relação do risco-retorno era muito alta. Por quê? Porque o meu ganho ali era bem menor que o meu prejuízo. Então isso aí você vê, não é? E assim, para quem está iniciando é algo comum acontecer. Então por isso que a gente acaba comentando um pouco mais sobre a questão de gestão de risco, porque é algo fundamental, que é primordial você colocar esse tipo de ferramenta e esse tipo de operacional dentro dos seus investimentos. E assim, mesmo se a pessoa tiver assim, achando desnecessário, algo muito difícil de colocar em prática, né? Para a primeira situação, né, eu nem preciso falar muita coisa, né? Eu já comentei bastante coisa, como esse modelo aí eu consigo melhorar muito mais a eficiência dos meus investimentos, eu consigo ter uma melhor previsão do quanto eu posso lucrar no mercado e o quanto eu não posso lucrar, né? Então, assim, a gente não precisa falar muito mais sobre isso, né? Ações, assim, ainda permite ter uma maior flexibilidade quanto a isso, mas quando a gente parte para o contrato futuro, que a margem aí para a gente cometer erros, né, tem que ser bem menor que em ações, as coisas mudam e essa ferramenta é extremamente importante. Então, se você quer investir, ou já investe na parte de contratos futuros, na parte de commodities aí, e não coloca a gestão de risco nos seus investimentos, você já sabe, né? Viu já o quanto isso é importante, o quanto pode melhorar as suas operações. E assim, para quem acha muito complexo colocar em prática, realmente não é simples, né? Você precisa dar uma estudada bacana nessa parte, né? Mas ninguém começa sabendo de tudo. Então, ou seja, nós temos a possibilidade de aprender sim, né? Basta ter um pouco de esforço e saber onde procurar ou com quem aprender a fazer isso aí. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha aí para passar para vocês, né? Agradeço a atenção de todos. Se tiver alguma dúvida ou pergunta aí, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Beleza, pessoal? Então, assim, agradeço muito a atenção de todos.